Você que é um cara que gosta de psicologia, eu já vi você falando aí, né, sobre distimia, por exemplo. Né? Quando você começa a estudar, ver as diferenças, mesmo que não seja de uma forma acadêmica, não é apaixonante? Quando você se vê num negócio, você fala, cara, olha que legal, né? É transformador. Então, assim, quando eu comecei a estudar e ver um monte de coisas e entender pessoas e me entender, e mais ainda, quando você começa a atender, tipo, no estágio, né? Por exemplo, atender uma pessoa, ajudar essa pessoa e ver essa pessoa crescendo, melhorando, conseguindo trabalhar, fazer coisas que ela não fazia antes, pô, é sensacional, assim, sabe? Entender como a nossa cabeça, cara, fode a gente se ela quiser. Sim, eu acho que mesmo ela não quer, ela fode sem querer, ela foge tentando proteger, isso que é os nossos mecanismos de indefesa, às vezes. Né? Que fica tudo errado, ele acha que está nos protegendo e nos dá uma ansiedade, assim, porque acho que a gente precisa ter aquilo lá. Mas aí tu transportou esse conhecimento para artistas, música, né? Para música, para analisar o pessoal. Qual foi dos artistas que tu estudou que mais te marcou? O Sid Vicious eu achei muito triste, assim, a história dele, de triste. A do Keanu Reeves eu achei muito bonita, a história dele. E a que mais marcou, acho que foi a primeira que eu te falei, assim, de cara, que foi a do Gene Simmons, cara, pela história familiar dele e pelo estereótipo que a gente tem, assim, de um cara que parece ser egocêntrico, e ele não é, ele é muito mais, assim, que isso. É muito bonita a história do Gene Simmons. E qual é a do Keanu Reeves? A do Keanu Reeves, ele sofreu muito, assim. A mulher dele morreu, perdeu a filha, né? Primeiro, assim, ela estava grávida de 8 meses. Aí ela perdeu a filha no Natal. Ele foi lá, né? Tava para nascer, achou que ia... Nossa, ele sempre quis ser pai. Isso bem próximo ali da época do Matrix. Tava super bem. E aí, no dia 24 de dezembro, que seria o nascimento, né? 8 meses, normal, dá para nascer. Aí nasceu e morreu. Aí, pouco depois disso, ela entrou numa depressão pesadíssima. Aí teve uma festa na casa do Marilyn Manson. Ela foi, bebeu pra caramba, tomou um monte de remédio, misturou droga, o caramba, saiu da festa pegadona. Meteu o carro ali numa fileira de outros carros que estavam parados, voou para fora do carro, morreu. Cara. E aí ele, né, o cara foi baqueando e tal, mas ele conseguiu reverberar isso, assim, sabe? Ele passou por essa ajuda, um monte de hospital de crianças. A irmã dele estava com câncer também nessa mesma fase. Então ele começou a ajudar um monte de hospital, então a irmã superou o câncer. E ele é um cara que ele ajuda sem falar, sabe? Assim, então ele pede para os hospitais não falarem que é ele que está dando milhões. Ele morou num flat um tempão, agora ele mora numa casa maior, mas a casa maior assim, é uma casa tipo de 1 milhão. Ele podia morar numa casa de 10 milhões. Sabe? E é um cara legal, um cara gente boa. Sabe, assim, ele faz um monte de benfeitorias. Tem as fotos clássicas dele comendo bolo na rua, sozinho, né? Divide com os mendigos e tal. Tu acha que quando o cara tem isso, ou quando ele acaba passando por esses problemas, ele cria uma arte... Eu te perguntei isso no início, né? Mas é que eu lembro agora do Keanu Reeves, ele é um cara que por ele ter passado... Eu acho, por ele ter passado por essas coisas, ele tem uma noção um pouco mais completa da vida, assim. E ele se torna um artista mais marcante. Entende? Eu sempre vejo isso e o fenômeno da cabeça do cara conseguir reverberar o trauma em arte, eu acho muito interessante, muito difícil de conseguir ser feito. Eu acho o seguinte, que tem gente que é legal, tem gente que é mais... que não é tão legal. Assim, então, por exemplo, uma pessoa que às vezes ela não tem tanta empatia, ou ela não é tão bacana mesmo, sim, ela pode passar por esse monte de trauma e ela vai fazer outra coisa, sabe? Assim, ao invés dela ajudar o outro, ela pode transformar isso numa guerra, sabe? Ela vai transformar isso de uma outra forma. Por exemplo, sei lá, você reverbera de um outro jeito. Não é todo mundo que se ferrou que vai se tornar uma pessoa boazinha ou um artista incrível, sabe? Mas o que determina isso? Essa é a grande pergunta da psicologia.